E nós voltamos com o terceiro e último bloco do Influenciadores, que hoje recebe o médico e professor Henrique Campos, reitor da Universidade Federal do Ceará, considerada uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo o Ministério da Educação. E nesse mês, o Ministério da Educação está completando, professor, 88 anos de fundação. E aí eu pergunto para o senhor, não posso deixar de fazer essa pergunta, como é que o senhor vê essa proposta de fundir o Ministério da Educação com outras pastas, professor Henrique? Olha, eu, como muitos colegas reitores, como muitas pessoas que militam na área da educação, vejo com uma certa preocupação. Embora essa realidade, essa fusão de Ministério de Educação e Ciência e Tecnologia já exista em outros países. Só que no Brasil, nós, ao longo do tempo, nós fomos construindo um Sistema Nacional de Educação. Então existe um vínculo desde o ensino fundamental até o ensino superior, né? E essa conexão ela é muito interessante, ela é muito importante. A universidade, por exemplo, ela tem um compromisso e uma participação muito importante no processo de formação de professores. Sem dúvida. Através das nossas licenciaturas, através da Universidade Aberta do Brasil, né? E trabalhos importantes com outras secretarias, como a SECADI, que cuida das diversidades. Então todos esses cursos de magistratura indígena e os vários projetos que são desenvolvidos, eu acho que a gente perderia bastante da nossa identidade. Além disso, fica também no ar uma questão importante: como é que ficam órgãos como a CAPES, que hoje desempenham um papel importantíssimo, né? E que é uma das grandes responsáveis pelo Brasil ocupar hoje uma posição de destaque na questão da produção científica, né? Nós poderíamos estar muito melhor, mas não estamos mal, porque estamos entre os 15, talvez 13º país em produção científica, né? E acho que fazer o rearranjo de tudo isso é uma tarefa muito complexa, né? E a gente sabe também da redução que houve no investimento em ciência e tecnologia. Sem dúvida. Então, hoje o investimento ele é muitas vezes menor do que ele já foi. Ele é 16 vezes menor do que quando ele alcançou o maior valor dele, que eu não lembro exatamente qual foi o ano, né? Então isso preocupa, sim. Especula-se, professor, que o Ministério da Educação seria fundido com o Ministério da Cultura e do Esporte, e a Educação Superior, por sua vez, iria para a pasta da Ciência e da Tecnologia, algo ainda que gera toda uma ansiedade, uma expectativa do meio acadêmico. É a dificuldade, a complexidade desse arranjo que eu acabo de me referir, que não deixa de ser uma preocupação, né? O senhor passou pelo Ministério da Educação, inclusive foi assessor especial do ministro da Educação. Sim, passei durante toda a gestão do ministro Mercadante nesse processo de implantação dessas novas escolas médicas, né? Sim. E ali você tem uma secretaria complexa, que é a Secretaria de Educação Superior, por sua vez muito interrelacionada com outra secretaria, que é a Secretaria de Regulação, sim, né? Que é a SERES, e ligada também a todo o percurso da educação, né? Então, fazendo parte o ensino superior
forte, inserido num contexto de um Plano Nacional da Educação, né? Ligado com o sistema de avaliação, que é o INEP, que chegou a ser o maior sistema de avaliação educacional do mundo, né? Eu acho que hoje a gente perdeu essa posição, o INEP eu acho que perdeu algumas das suas características, houve uma certa fuga de cérebros também, né? Então a gente não deixa de apreensivo, porque esse rearranjo ele é muito complexo, né? E é muito desafiador. A ligação do senhor com o Ministério da Educação passa também pela criação do Revalida, professor? Ah, sim. Isso aí é outra coisa também que eu me orgulho muito de ter contribuído e, eu posso dizer, liderado esse processo, né? Nós trabalhamos nisso quase 4 anos para lançar em 2007 a primeira edição do Revalida, né? A questão da revalidação dos diplomas de médicos estrangeiros no país era um problema. Não havia critério, não havia uniformidade, a coisa era muitas vezes judicializada. Você tinha, para aqueles que haviam saído do país, nem sempre fugindo do vestibular, mas tinham ido estudar em outros países, tinham dificuldades enormes para revalidar seus diplomas. Cada universidade fazia a sua moda, né? Não havia um padrão. Não havia isonomia, né? Então nós estabelecemos um processo muito bem fundamentado, muito estudado, construído inicialmente por pessoas de 17 universidades, e levamos um longo tempo preparando isso, discutindo com os movimentos sociais, porque a pressão era muito grande para que houvesse, por exemplo, uma revalidação automática dos diplomas obtidos em Cuba, coisa que a gente não aceitou. Nessa época o governo Lula tinha uma relação muito próxima com Cuba, e nós dissemos, não, por que isso? Por que só Cuba, né? Obviamente que isso não agradou a determinados movimentos sociais, como o MST, e aí ficava de um lado a corporação médica desconfiando que a gente estava criando um processo para facilitar, e do outro lado os formandos, os que tinham se formado no exterior, achando que a gente estava criando uma coisa que ia impossibilitar a prática deles, que era para dificultar a prática deles. Fazemos a primeira edição, 2 candidatos aprovados. 2 candidatos? No Brasil inteiro? Isso, no Brasil inteiro. Nossa. Está certo que não foram muitos inscritos, eu acho que eram cerca de 70. Mas mesmo assim... Mas é um índice muito alto, né? E uma pressão muito grande para que esse exame precisa ser mudado, esse exame não está certo. Não está certo não. A gente vai rever no que precisa, fazemos no ano seguinte, aí já com exame mais apurado, mas sem perda de qualidade, e foi se consagrando o exame até que se torna as próprias entidades médicas se tornam as maiores defensoras do Revalida, né? E acho que não tem outra maneira de você fazer, autorizar o exercício profissional de um médico formado no exterior que não seja através de uma avaliação feita pelo sistema oficial de avaliação. E esse órgão é o INEP. Então, tudo isso era conduzido sob a responsabilidade do INEP. E há uma maior clareza hoje para se determinar isso? Ah, com certeza, com certeza. Esperemos que isso continue e que continue sob a responsabilidade desse sistema oficial de avaliação. Professor, a gente tem falado muito sobre educação ao longo do programa de hoje, e é bem provável que muitas pessoas, ou algumas pessoas, já tenham feito essa pergunta para o senhor. Por que o brasileiro lê tão pouco, professor? Olha, o porquê eu não sei, mas é uma realidade que nos entristece, né? Porque
Eu acho que se houvesse mais leitura, se houvesse... a gente não estaria vivendo esse momento difícil que a gente está vivendo. A gente teria uma outra compreensão das coisas, né? Acho que tem muitas razões, né? São várias as razões. Não é só no Brasil que se deixou de ler, ou que se lê menos, né? Eu acho que tem todo esse movimento das redes sociais, tem toda essa coisa da internet, da facilidade de informação que você tem hoje, mas existe também uma questão cultural, né? De uma sociedade excessivamente consumista, imediatista, né? E essa semana eu estava lendo um texto do Aqualusa muito, muito interessante, aonde ele fala exatamente disso, como é importante, né, assim, o desenvolvimento do pensamento, né, para onde o livro te transporta, como ele te faz sonhar, como ele te faz enxergar diferentes possibilidades, como ele te faz compreender melhor as diferenças, né? E ver que é na diversidade que está a nossa riqueza, né? Sem dúvida. Que a gente é muito complementar. Então, assim, o porquê eu não sei, né? Acho que as escolas estimulam um pouco a leitura. As famílias também, hoje não se lê mais como antes, né? Infelizmente. E em muitas situações há até uma certa demonização de alguns livros, né? Que são fundamentais, a leitura deles, o conhecimento deles, até para você exercer uma consciência crítica. Sem né? dúvida. E ter um posicionamento no mundo, né? Qual o Então, futuro da educação, professor? olha, eu acho que a gente vai se apoiar sempre e talvez ter um reforço, né, nas tecnologias educacionais, né, nos softwares, nos simuladores. Eu acho que tem muita coisa saudável. Hoje, por exemplo, um estudante de medicina, ele já não vai mais para o campo de prática sem ele ter passado por um laboratório de habilidades, onde ele lida com manequins, onde ele simula procedimentos que vão ser feitos no paciente. Isso Sim. é muito bom. Sem dúvida. Mas a parte humana, né? A questão do diálogo, da escuta, isso jamais será substituído, né? Hoje a gente tem algoritmos fantásticos para diagnóstico, mas eu não posso simplesmente colocar você como paciente diante de um computador e diante da sua história e dos dados que eu tenho, dizer você tem essa doença e é isso aqui. Quer dizer, eu preciso lhe informar, a gente precisa conversar de uma maneira como se conversa entre pessoas, né? Quais são as possibilidades, inclusive negociar. Sim. Tratamento e tudo isso. Então, esse lado humano, o elemento humano, ele vai ser sempre imprescindível. Professor, a gente está se aproximando do Influenciadores de hoje, mas antes disso eu tenho uma última pergunta para fazer ao senhor. Quem influencia Henrique Campos? Olha, eu acho que eu aprendo a cada dia com as pessoas, com os meus colegas, com os poucos pacientes que eu ainda acompanho, e muito também com os livros.
Eu acho que, sabe, ler para mim é uma coisa fundamental, que me nutre, E eu sou absolutamente apaixonado pela inteligência, né? Eu fico fascinado diante de uma bela aula, diante de uma bela exposição. E isso a universidade me presenteia muito com essas oportunidades, né? Apaixonado também pela educação. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho um movimento de formação de profissionais da educação da saúde, que eu coordeno aqui. É um curso que a gente faz, um curso em imersão, que dura 3 semanas e que vem gente do Brasil inteiro. É um curso disputadíssimo, que nós fazemos esse curso com patrocínio da Universidade Federal do Ceará e apoio do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, há mais de 12 anos. Então, estamos formando lideranças na área de saúde há 12 anos, na área de educação, nas profissões da saúde. Não só medicina, mas fisioterapia, nutrição, enfermagem, enfim, odontologia. E é uma comunidade que a gente chama de comunidade de práticas. Então, a gente também se nutre muito e troca muita informação e é uma coisa muito rica, um ambiente muito plural e muito enriquecedor, essa visão interprofissional também, né, que a cada dia se fortalece mais, porque a saúde cada vez mais é um trabalho de equipe, né? E eu agradeço pela presença do senhor hoje aqui no Influenciadores. Eu é que agradeço pela oportunidade. O tempo passa rápido, né? Com certeza. Com certeza teria muito mais coisa para conversar, mas eu fico muito grato pela oportunidade. Nós que agradecemos. Médico, professor, reitor da Universidade Federal do Ceará, Henrique Campos, conversou com a gente hoje aqui no Influenciadores. E a você que nos assistiu nesta noite, o nosso muito obrigado de toda a equipe. E claro, não deixe de nos seguir nas redes sociais, as redes sociais da TVC, no Instagram, no Facebook. E claro, a gente espera na próxima semana com mais Influenciadores aqui na TVC.